Olá, amigos do Biomed, prezados alunos, juntos de novo. A nossa aulinha agora vai ser sobre sistema excretor, continuação, fisiologia. Lembrar que na aula anterior nós vimos o processo de filtração do sangue e formação da urina. Confere? Então agora vamos conversar a respeito do controle da função renal. Como que o trabalho dos rins é influenciado, controlado? Por que que às vezes a urina está mais amarela, às vezes ela está mais assim, diluída, mais clarinha? Quem é que controla a concentração e o volume da urina? Esse controle, pessoal, da função renal é feito através de hormônios que influenciam o trabalho dos nossos rins. Então, vamos começar pelo hormônio antidiurético. Um tal de hormônio antidiurético. A sigla que a gente encontra por aí é um tal de ADH. Em inglês, ADH, de trás para frente, né? Hormônio antidiurético. Também chamado de vasopressina. Hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina, tudo sinônimo, tudo a mesma coisa. Vasopressina é porque esse hormônio atua nos vasos, provocando vasoconstricção. Isso influencia na nossa pressão arterial, inclusive, tá? Bom, esse tal de ADH é um hormônio produzido pelo hipotálamo. Produzido pelo hipotálamo. Ele é secretado pela hipófise. Secretado pela nossa glândula hipófise. Esse tal de hormônio antidiurético, gente, ele atua lá nos nossos néfrons. Ele atua nos túbulos contorcidos distais e tubos coletores. Tá ouvindo? Ele atua lá no finalzinho dos nossos néfrons, nas partes finais dos nossos néfrons. Fazendo o quê? Olha o nome dele, antidiurético, anti-urina. Então, é para conservação de água. Hormônio antidiurético, ele aumenta a reabsorção renal de água. Aumentar a reabsorção renal de água. Então, vamos às figurinhas. Galera, esse tal de hormônio antidiurético é fabricado numa região do nosso cérebro chamada de hipotálamo. Ó, aqui, ó, em azul, a região do hipotálamo. Ok? Hipotálamo é aquela região, lembra? Onde a glândula hipófise fica penduradinha. A hipófise está pendurada num tal de hipotálamo. E aqui, ó, neurônios. Existem neurônios, vários neurônios, que vão da região do hipotálamo até o interior da nossa hipófise. Tanto na parte da frente quanto na parte de trás, neurônios que vão do hipotálamo à hipófise. No caso do ADH, olha o que acontece. O ADH, ele é fabricado no hipotálamo e vai ser secretado pela parte de trás, a parte de trás da hipófise, a chamada neurohipófise. Local de produção, hipotálamo. Local de secreção, hipófise. Cuidado que tem vestibular que tenta enganar o candidato. Assim, o ADH produzido pela hipófise, pegadinha. Não é, tá errado. É o hipotálamo, tá bom? E esse tal hormônio antidiurético vai fazer o quê? Gente, o ADH circulando pelo sangue vai chegar até os nossos néfrons. Que bom que você já viu nas aulas anteriores
que os nossos néfrons têm um monte de vasos capilares ao redor, não é isso? São os capilares peritubulares, que têm várias funções. Inclusive, galera, esses capilares, com sangue, eles estão trazendo hormônios, o ADH, moléculas de hormônio antidiurético chegando pelo sangue até essas células, lá no finalzinho dos néfrons. O que irá acontecer? Escuta bem. Esse tal de hormônio antidiurético vai atuar nas células dos túbulos distais e tubos coletores, fazendo o quê? Estimulando nessas células a produção de uma proteína de membrana celular. O ADH atua nessas células, estimulando-as a produzirem proteínas chamadas de aquaporinas. Eu disse aquaporinas. Ei, você já sabe que água passa através da membrana celular, certo? A água atravessa a membrana por onde? Através de proteínas chamadas de aquaporinas. Aquaporinas. Tá aqui, ó, proteína de membrana, que é um verdadeiro canal para passagem de água, é o canal. Então, queridos, por ação do ADH, olha o que vai acontecer. Por ação do ADH, mais aquaporinas vão surgindo nas membranas dessas células, mais e mais aquaporinas vão surgindo. Então, você vai aumentar o transporte de água através das membranas dessas células. Mais água vai voltar para o sangue. Mais água retornando à circulação sanguínea. Na nossa aula anterior, eu expliquei para vocês que é na alça néfrica, que muita água volta para o sangue, lembra? O sangue dos capilares peritubulares ficou hipertônico e, por osmose, muita água volta para o sangue. O que eu estou agora completando para vocês é que tem um ADH que mais adiante, depois da alça néfrica, pode aumentar mais ainda a volta de água para o sangue, a reabsorção de água. Então pense, já que estas células vão ficar com mais aquaporinas, mais água voltando para o sangue, quer dizer que você vai produzir menos xixi. Ah, tá. Já que mais água está voltando para o sangue, olha a consequência, o ADH vai reduzir o processo de formação da nossa urina. Então, vai fazer jus ao seu nome, hormônio antidiurético, anti-urina. Ok? É correto a gente dizer que o ADH deixa os néfrons mais permeáveis à água, como alguns vestibulares colocam. O ADH deixa os néfrons mais permeáveis à água. É o papel do hormônio antidiurético. Aí vem a perguntinha. Quando? Quando é que uma pessoa vai precisar ter ADH em grande quantidade na circulação sanguínea? Quando é que no sangue de alguém aumenta a concentração de hormônio antidiurético? Vamos lá então. Alguém bebendo pouca água. Baixa ingestão de água. De repente, alguém com diarreia. Oh, shit. Talvez alguém vomitando bastante. Essas disenterias, essas diarreias, essas infecções alimentares, né? De repente, alguém transpirando bastante.
Sudorese intensa, toda molhadinha. Vestibulando, raciocinando. Nestas situações aqui, como é que vai ficar a concentração de sódio no sangue da pessoa? Vai aumentar a concentração de sódio. O sangue vai ficando mais concentrado, hipertônico em sódio. Welder, mas quando a pessoa está transpirando bastante, ela está perdendo sódio. O suor é salgadinho. Já experimentou, né? Jovem, o suor é salgadinho. Agora pense bem, através do suor, a pessoa perde mais água ou perde mais sódio? Se no suor tivesse mais sódio do que água, o suor seria um pozinho branco e não um líquido translúcido. No suor tem muito mais água do que sódio. A perda de água é maior que a perda de sódio. Sangue concentrado, mais concentrado em sódio. Diarreia, vômito, a pessoa perde nutrientes, perde sais minerais, mas perde muito mais água. Lembra a receita para soro caseiro? 1 litro de água fervida ou filtrada, uma colherinha de açúcar e só uma pitadinha de sal. Tem que repor muito mais água do que sal, por quê? Porque a perda de água é maior que a perda de sais, ok? Então, são situações em que o sangue fica mais concentrado em sódio. Agora, continua o raciocínio. Já que o sangue vai ficar mais concentrado em sódio, olha só, os neurônios do hipotálamo vão receber mais sódio. Sistema circulatório. O líquido tissular que extravasa dos capilares agora vai estar muito concentrado em sódio. Neurônios hipotalâmicos recebendo muito sódio. Excitação. Excitação, estimulação dos neurônios do hipotálamo. Vamos ver depois, lá em sistema nervoso, que esse tal de hipotálamo é o chamado centro regulador da sede. Fome, sede, temperatura corporal, tem tudo a ver com esse tal de hipotálamo, tá? Bom, então, hipotálamo excitado, recebendo muito sódio. Gente, olha aqui, um neurônio do hipotálamo. Pensa comigo, já que tem muito sódio chegando, o hipotálamo vai emitir mais impulsos nervosos. Lembrar da matéria de histologia. Para um neurônio gerar uma onda elétrica, o que tem que entrar no neurônio? Sódio. É a entrada de sódio que gera despolarização às ondas elétricas. Muito sódio, o hipotálamo então vai emitindo mais impulsos nervosos para a glândula hipófise. Então, consequência, a hipófise estimulada pelos impulsos nervosos do hipotálamo, a hipófise então, ela vai secretar bastante ADH. Vai despejar muito ADH no sangue. Você está excitando, está estimulando o centro da sede, que é o hipotálamo. Então, galera, o restante aqui já dá para a gente deduzir, tá? Hipófise secretando ADH. A gente já viu que esse tal de ADH, através do sangue, vai chegar aos néfrons e vai estimular a reabsorção de água. O ADH atua lá nos néfrons
nos túbulos com torcidas distais e tubos coletores, aumentando a quantidade de aquaporinas e mais água voltando para o sangue. Lembra? Então, consequência. Você concorda que essa pessoa, segurando, retendo mais água lá nos seus rins, vai produzir menos urina? Então, uma consequência é a redução do volume de urina. Mais uma vez, o ADH fazendo jus ao seu nome, reduzindo a produção de urina. Vê se faz sentido, vê se faz sentido. Ó, o corpo está perdendo muita água, está perdendo muita água. Para tentar se manter em equilíbrio, ó, para tentar manter a homeostase, equilíbrio das funções orgânicas, os rins vão fazer o quê? Vão tentar segurar mais água. Já que o corpo está perdendo água por outros buracos, por outras vias, ou está recebendo pouca água, os rins vão tentar compensar segurando água. Então, redução do volume de urina. Mas atenção para mais uma coisinha, vestibulando. Você concorda que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai ter que fazer xixi? É, porque o corpo dela continua funcionando, o metabolismo continua acontecendo. Então, esse corpo continua gerando amônia, ureia, excretas que são tóxicos. Então, se a pessoa não jogar os excretas fora, vai acabar ficando intoxicada. Ela vai ter que fazer xixi. Só que quando ela fizer xixi, vai ser com a menor quantidade de água possível. Vai ser uma urina com pouca água, uma urina mais concentrada, um xixi bem amarelo, maior concentração nessa urina. Quando a pessoa faz xixi muito amarelo, muito concentrado, quer dizer que está faltando água nesse corpo. Aí, vestibulando, os efeitos do ADH sobre a nossa urina. O ADH reduz o volume de urina e aumenta a concentração dessa urina, deixa ela mais concentrada. Então você percebeu por que beber pouca água aumenta o risco de cálculo renal? Ó, quem bebe pouca água vai acabar produzindo urina mais concentrada. Risco dos solutos concentrados agregarem e formarem pedrinhas, cálculos renais, ok? Tá aí o tal do hormônio antidiurético e o efeito dele em relação à nossa urina. Bom, meus queridos alunos, ainda falando sobre hormônio antidiurético, observações necessárias. Vamos lá. OBS. Primeira observação. Um tal de etanol. Etanóis no etanol, né? O etanol, ele inibe a secreção de hormônio antidiurético. Inibe a secreção de ADH. E, portanto, aumenta a diurese. Aumentar a formação de urina. O sujeito foi para a festinha, foi curtir a night, foi para a balada. Lá chegando, toma uma, toma duas, toma três, toma quatro. Para de olhar para o seu colega, né? A pessoa toma todas. Latinha na mão, pinga em mim. Cerveja só, uísque de repente. Pois é, tomara que de madrugada não vá para casa dirigindo.
maior perigo. Você sabia que o etanol entra nas células? O etanol, ele penetra nas células. O etanol, galera, vai entrar inclusive nos neurônios do cérebro, neurônios do cerebelo. Adeus coordenação motora, adeus equilíbrio corporal, o andar do bêbado todo desengonçado. O etanol penetra inclusive nos neurônios do hipotálamo. Então, ó, neurônios do hipotálamo encharcados de etanol, eles vão deixar de mandar impulsos nervosos e estimular a hipófise. A hipófise, então, não vai secretar hormônio antidiurético. Não sabia não que o etanol entra nos neurônios e afeta as células? Às vezes, o cara fica até corajoso, tímido, na festa vai se soltando, fica todo alegrezinho. Antes calado, ele fica verborrágico e fala e fala e fala, a mão boba balançando freneticamente. Às vezes o cara bebe tanto, que sai da festa com um pouco de sangue na corrente alcoólica. E, às vezes, chega em casa, vai dormir, no dia seguinte, quando acorda, ele pergunta: mano, como é que eu cheguei em casa ontem à noite mesmo? Às vezes dá até perda de memória recente. Gente, cuidado com isso, hein? Então, essa pessoa vai fazer bastante xixi. E detalhe, é um xixi em maior volume e com bastante água, portanto, é uma urina mais diluída. Um xixi bem translúcido. Concorda comigo? Então, você inibindo o ADH, aumenta o volume e reduz a concentração de urina mais diluída, bem clarinha, bem translúcida. Certo, jovens? Bom, e a outra observação envolvendo o ADH vem a ser uma doença conhecida como diabetes. Diabetes insípido. Diabetes insípido. Diabetes insípido? Que trem é esse? Vamos lá. Diabetes insípido, deficiência de ADH. A pessoa não fabrica ADH em quantidade adequada. Ou ADH não funciona nas células, não atua nas células. Deficiência genética em relação ao hormônio antidiurético. Consequência? Então essa pessoa vai fazer muito xixi, aumento da diurese, faz xixi demais, urina várias vezes ao longo do dia. Já que ela faz muito xixi, então ela vai sentir muita sede. Consequentemente, sente muita sede. Essa é a diabetes insípido. Mas, atenção, galera, diabetes insípido é uma doença diferente, bastante diferente de uma outra diabetes mais conhecida, inclusive, diabetes melito. Do latim, mellitus quer dizer melado, adocicado, açucarado. Diabetes mellitus é por deficiência de insulina. Sente só, aqui o problema é o hormônio antidiurético. Aqui o problema é a deficiência de insulina. Já que a pessoa tem deficiência insulínica, quer dizer que ela vai ter glicose muito alta no sangue. Glicose elevada no sangue, glicemia, o famoso popular açúcar do sangue, certo? Bom, por causa dessa glicose elevada no sangue, a pessoa começa a perder glicose na urina, glicosúria. Glicosúria o quê? Glicose na urina, o que não é normal. Lembrar da aula anterior, quando falamos sobre a filtração do sangue, as etapas da formação da urina. Perder glicose no xixi, isso não é normal, não é fisiológico.
Já que a pessoa perde glicose na urina, ela acaba fazendo muito xixi, ela vai ter aumento da diurese também. Gente, raciocínio muito simples. Olha só, lá nos tubos coletores, lá no finalzinho dos nossos néfrons, nos tubos coletores, já que vamos encontrar glicose nesta condição aqui, nessa doença, essa glicose, por osmose, vai arrastando, puxando mais água. E a glicose, por osmose, absorve bastante água e a pessoa então acaba fazendo muito xixi. Já que ela faz muito xixi, então ela também vai sentir muita sede. Agora perceba, nas duas doenças, nas duas diabetes, a pessoa tem muita sede e faz muito xixi. Muito xixi, muita sede. Aqui. Muito xixi e muita sede. Mas um detalhe importante. Aqui não tem glicose na urina. Aqui tem glicose na urina. Por isso que essa é diabetes insípido. Doença rara que muita gente nem sabe que existe. E essa aqui é diabetes mellito. Mais comum, todo mundo já ouviu falar dela. Lembrando da matéria de química, insípido é aquilo que não tem gosto, não tem sabor. Propriedades organolépticas da água. A água é uma substância inodora, incolor e insípida. Lembrou agora? A água não tem cor, não tem cheiro e não tem sabor. Aqui é urina adocicada, mélito, melado, açucarado. E aqui é diabetes insípido, urina sem sabor. O nome insípido foi dado para diferenciar da mélito a doença mais conhecida, tá? A palavra diabetes, galera, significa sifão. A culpa é dos gregos, tá? Diabetes quer dizer sifão. Debaixo da pia, lá na cozinha, no banheiro, sifão. O sifão por onde a água da pia escoa. Ah, a água vai escoando pelo sifão. Ah, sifão quer dizer drenagem, líquido vazando. Aí, diabetes. Porque tanto aqui quanto aqui, a pessoa está com a drenagem e o escoamento aumentado. Mas repito pela última vez, aqui é com glicose e aqui é sem glicose. Urina sem sabor, diabetes insípido. Urina adocicada, diabetes melito, tá? Cuidado que parecido não é igual. Uma é por falta de ADH, outra é por falta de insulina, deficiência insulínica. Galera, então, aqui nós falamos a respeito do hormônio antidiurético. Controle da função renal, hormônio antidiurético. Aguardo vocês na nossa próxima aulinha, quando vamos falar sobre outro hormônio que influencia a formação da urina, uma tal de aldosterona, tá? Aguardo vocês na próxima videoaula. Abração do macrófago.